porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Em seu nome as nações colocarão a sua esperança. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Boa noite, irmãos. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida. Que bom poder estarmos nesta que é a última quarta-feira do mês de abril do ano de 2020. Podemos estar aqui juntos, reunidos virtualmente, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, compartilhando uma porção da palavra do Senhor contigo, com sua família. Desde já eu quero dar as boas-vindas a você que já estava nos aguardando, você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado pela sua oração acima de tudo, muito obrigado pelo seu apoio, por você já ter se inscrito. Você que está chegando agora, por gentileza, se inscreva no canal da Igreja Batista Memorial em Itaúna, sua inscrição é muito importante para nós. Acione esse sininho de notificações que tem aí do YouTube para que você possa receber todas as informações dos nossos vídeos, das nossas lives, e assim você poder ver em tempo real. E quero também, se possível, pedir a você que esteja também compartilhando esse vídeo, assista ele até o final. Se você for abençoado por Deus, se Deus falar de maneira poderosa ao seu coração, compartilhe a palavra de Deus com seus grupos de WhatsApp, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, sobretudo aqueles que carecem de uma porção da palavra de Deus, como eu e você carecemos, tá bom? Eu quero desde já também agradecer a você que esteve nos acompanhando, celebrando ao Senhor conosco no último domingo, no dia 26. Eu quero dizer a você que nós temos orado para aqueles pedidos que foram feitos naquela ocasião. Tenho aqui eles anotados. A Igreja Batista Memorial de Itaúna, ela tem orado aí pela irmã Zeli Braga, pede oração por ela, pede oração pelo seu esposo. Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos orado pela vida do pastor Glavston Santana e a sua família, seus 2 filhos, quando eles se encontram-se enlutados nesse momento, com a partida da irmã Elza, que foi para a glória, que está melhor do que todos nós nesse momento. Vamos estar orando, colocando a vida dessa família diante de Deus. O irmão Osmail também pediu que nós orássemos pelo Júlio e pela Fabiana. Está orando por eles também, por esse casal, para que Deus abençoe, supra as suas necessidades. Orar também, querido, querida, pelo Daniel. Daniel que ontem, terça-feira, eu levei ali para um centro de recuperação. Vamos orar por ele para que ali ele seja tratado, se deixe ser tratado por Deus ali, assim como os demais alunos que se encontram ali naquela casa, tá bom? Ore por ele, ore pela família dele, esteja orando também pelo Vicente, que foi levado, conduzido também para um outro centro de recuperação para a nossa irmã Denise. Coloque a vida do Vicente diante de Deus
esteja orando também pelo seu Paulo. O seu Paulo é pai do Guilherme, um outro jovem que também foi levado para um centro de recuperação, precisa ser tratado aí com o vício das drogas. Interceda a Deus pela vida dessas pessoas, pela vida dessas famílias, tá bom? Quero mais uma vez parabenizar aí a irmã Jacília e o irmão Michel, que no último sábado completaram mais de um ano de vida. Parabéns aos irmãos, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Assim também como a irmã Débora Souza, que no dia de ontem completou mais um ano de vida. A todos vocês, meus parabéns sinceros, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e que essa data se repita por muitas e muitas outras vezes, sempre na presença do nosso Deus. Vamos continuar orando pela vida da irmã Luana, aquela jovem que é membro da Assembleia de Deus em Santo Aleixo, distrito de Magé, aqui no estado do Rio de Janeiro. Graças a Deus, graças às suas orações, ela conseguiu, o pai dela conseguiu comprar o aparelho que vai ajudá-la na respiração e a gente está só aguardando a chegada dele. Ele chegando, nós vamos providenciar uma foto, um vídeo, alguma coisa mostrando para que você se alegre com o resultado da sua oração e da sua contribuição pela vida da irmã Luana, tá bom, meu querido? Nas nossas orações também, vamos continuar orando para aqueles demais nomes que a gente já tem mencionado aí em outras oportunidades. É o caso do irmão Josenildo, que está aguardando uma cirurgia que vai ser feita aqui no Hospital Marcílio Dias, aqui no Rio. Ele está lá em Ladário, Mato Grosso do Sul. Vamos estar orando por ele, continuar orando pela irmã Zilka, diaconisa da nossa igreja, pastor Davi Lima, que está com o Covid-19, pastor Ricardo Reis, que também está com o Covid-19, a irmã Bibiana e família, vamos estar orando por ela, pela sua família, pelo irmão Ademar, pelo irmão Delson Gomes, que é membro da nossa querida Igreja Batista em Jardim Progresso. Um beijo, um abraço aí aos amados irmãos. Deus continue nos abençoando grandemente. Orando também pelo irmão Gelson Barbosa, que também é membro da Igreja Batista em Jardim Progresso, assim como a irmã Gilcineide, o irmão Mário César, pessoas que estão se tratando com alguns problemas de saúde. Vamos estar orando, colocando a vida deles diante de Deus. Orar pelo pai da irmã Tatiana Valesca. Vamos estar orando pelo pai dela também, a sua mãe, a irmã Jurema, que é nova convertida lá na igreja. Vamos estar colocando essas vidas no altar do Senhor. O Carlos, a sua esposa, a irmã Sandri também, a Ana. Vamos estar orando por essa família. A irmã Sônia, esposa do seu Janilson. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos estar colocando a vida deles também no altar de Deus, assim como a outra Sônia, que mora lá no Marambaia, que está fazendo tratamento contra o câncer. Deus abençoe também a sua vida. E também a irmã Denise Albuquerque, também carece das nossas orações. Eu quero orar por essas pessoas, mas antes eu quero ler o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar contigo esta noite. É um texto também um pouco longo, assim como o último que eu usei domingo passado no culto da noite. Está registrado lá no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia. São 27 versículos e eu farei menção de todos eles nesse momento para a glória do Senhor. Diz assim o texto: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo:
o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom. E andaram rodeando com a marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-lhe um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis o vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os Moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras com todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam o cinto, e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram, isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Kir-Harasete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos Moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam a espada, para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso, retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Amém, queridos? Vamos orar, vamos conversar com Deus nesse momento? Eterno Deus, nós estamos diante da Tua palavra agora, ó Pai. E nós queremos ouvir única e exclusivamente a Tua voz. A despeito de tantas outras vozes que porventura estejam à nossa volta, tantas coisas que podem surgir, tantos barulhos que podem surgir, com o intuito de nos tirar a atenção de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que a Tua voz continue a ser a única a ser ouvida aqui nesta noite. Seja também, ó Pai,
com os pedidos de oração que foram feitos, ó Pai, e que nós temos colocado de maneira incessante diante do Teu altar. Esteja resolvendo cada um, ó Pai. Esteja dando solução a cada um de acordo com a Tua vontade. E que tudo aconteça para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, ó Pai. Abençoe aqueles corações que estão enlutados. Conforta os mesmos, ó Pai. Abençoe aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão com algum problema de enfermidade, ó Pai. Seja o Senhor o médico de cada um deles, ó Pai. Seja o Senhor aquele que vai abrir as portas, derrubar as barreiras e fazê-lo andar sobre os caminhos, sobre as estradas, por mais pedregosas que elas estejam. Essa é a nossa oração. E a fazemos no poder do nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, eu quero meditar nesta noite contigo o seguinte tema: o impossível pode acontecer. O impossível pode acontecer na sua vida, por mais difícil que a situação esteja. O Deus que abençoou aqueles 3 reis, rei de Judá, de Israel e de Edom, naquela oportunidade, e que usou o profeta Eliseu naquela ocasião, é o mesmo Deus que hoje usa a igreja do Senhor, que usa os seus profetas, por mais falhos que eles sejam, e eu digo por mim mesmo, que eu também tenho as minhas falhas, é o Deus que nos usa para falar ao seu coração, para trazer ao seu coração o recado dele, o recado da parte do Senhor, para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Portanto, eu quero te convidar a meditar nesse texto, meditar acerca deste tema, melhor dizendo, à luz desse texto que nós acabamos de ler. Está em 2 Reis, capítulo 3, todo o capítulo. O impossível pode acontecer. E o que nós vemos nesse texto? Nós vemos nesse texto o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, estava ali reinando sobre o povo de Israel. Ele começa a ter um problema com o rei de Moabe, com o rei dos Moabitas, que quer lutar contra ele, quer lutar contra Israel, quer tomar Israel. E ele, quando se sente ameaçado, então, pelo rei dos Moabitas, ele percebe uma das coisas que às vezes eu e você percebemos quando olhamos para nós. Ele percebe que ele não tem forças para vencê-lo. E às vezes nós nos pegamos exatamente assim. Nos pegamos sem forças para vencer uma determinada batalha, para vencer uma determinada luta. Como quem sabe você esteja pensando exatamente nisso agora, a respeito dessa pandemia que nós estamos vivendo. Nós não temos forças, humanamente falando. E aí precisamos, então, buscar forças em alguém. E o que Jorão fez naquela ocasião? Para derrotar ao rei dos Moabitas, a solução que ele vê, a única solução que ele encontra naquela ocasião é de fazer uma aliança, então, com Josafá, que naquela ocasião era o rei de Judá. E aí a gente para pensar, até aí está tudo bem. Né? Porque, afinal de contas, era parte do povo de Deus também, né? Israel estava dividido naquela ocasião, por isso haviam 2 reis. Era parte do povo de Deus também. Mas o grande problema, a grande dificuldade que aconteceu naquela ocasião, e que às vezes eu e você enfrentamos também, diante das adversidades da vida, é que aquela foi uma decisão tomada sem ouvir a orientação de Deus, sem devida orientação do Senhor. E pior ainda, que além de Josafá, se une também a Jorão, o rei de Israel, o rei de Edom. E aí são 3 reis que se unem, e a gente
vê o texto aí no verso 7, Josafá dizendo: eu serei como tu, o meu povo será como o teu povo, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Ou seja, a partir daquele momento ali, eles fazem uma aliança onde eles teriam tudo em comum. E tudo muito bonito, né? Aliás, existe até um ditado popular, né? A união faz a força. Hoje em dia a gente tem usado muito o seguinte slogan, né? Juntos somos mais fortes. E é verdade. Mas juntos e com Deus somos invencíveis. A nossa união com Deus nos torna invencíveis. Faz com que o impossível aconteça nas nossas vidas. E é isso que a gente vai ver nesse texto, nesta ocasião. Esse erro, uma coisa interessante é que esse erro deles terem feito essa aliança sem buscar a orientação de Deus antes, né? Que deve ser a primeira coisa a fazer, que devemos fazer sempre. Esse erro vai ser reparado só mais tarde, quando eles já estão caminhando, marchando em busca, em direção à batalha que estava prestes a acontecer. E aí é nesse momento, então, que o erro vai ser reparado, que eles, então, buscam, tomam conhecimento da presença do profeta Eliseu ali no meio deles, e Eliseu, então, vai ser mencionado, vai ter o seu nome mencionado, a partir do momento que aqueles 3 reis vão buscar consertar aquilo que eles haviam, o erro, né? Reparar o erro que eles haviam cometido até então. E aí a gente aprende uma outra coisa. Que enquanto nós estamos em vida, nunca é tarde para repararmos um erro cometido lá atrás. E aí, de repente, se você cometeu algum erro na sua vida lá atrás e isso tem martelado a sua vida, o seu coração, sua mente, tem te proporcionado noites mal dormidas, o Espírito Santo de Deus tem te incomodado, meu irmão, meu amigo, é hora de você consertar-se com Deus. É hora de você se consertar com o Senhor. Aqueles homens, embora tivessem feito esse erro anteriormente, tivessem cometido esse erro de tomar decisões sem a devida orientação do Senhor, eles o fazem. Eles se consertam e vão buscar a orientação com o Senhor. E Eliseu, o profeta Eliseu, então, ele pede a presença de um instrumentista, né? Na minha versão, está aí no verso 15, um tangedor. Talvez você tenha lido essa expressão e não tenha entendido. Mas ele pede a presença de um instrumentista para tocar um louvor, tocar uma música. E qual a intenção de Eliseu? A intenção é fazer com que esse instrumentista, ao tocar um cântico, né, esse cântico viesse serenar a sua alma, né? Serenar a sua alma com a música, para que ele pudesse ficar sensível à voz de Deus, né? E poder ouvir Deus falar para ele de maneira clara, para que posteriormente ele pudesse profetizar para aqueles 3 reis. E aí a gente aprende mais uma coisa. Antes de nós nos disponibilizarmos a falar algo a alguém em nome de Deus, temos que estar com os nossos ouvidos sensíveis. Primeiro receber de Deus, passar. Eu sei que existam pessoas que estejam falando em nome do Senhor, mas não estão recebendo nada de Deus para poder falar. Mas Eliseu faz isso, e ele nos mostra isso, né? Instantes depois de Eliseu ter feito isso, então Deus vai, através do profeta Eliseu, Deus vai dar a eles a estratégia que eles precisavam para que os 3 reis precisavam, para que eles que estavam em perigo, né, naquela ocasião, porque o rei
dos moabitas queria pegá-los desprevenidos, né? E Deus então vai dar a estratégia para que eles pudessem usar naquela batalha e assim alcançar a vitória. Esteja certo, meu irmão, o Deus que eu sirvo, você serve, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Deus está interessado sim que eu e você alcancemos a vitória que Ele tanto deseja para mim e para você. Precisamos fazer como o profeta Eliseu e estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz de Deus. Então a gente aprende isso, né? De cara a gente aprende que antes de enfrentar as batalhas da vida, né, as adversidades da vida, precisamos de algumas atitudes que vão potencializar, irmãos. Vão potencializar o impossível que pode acontecer nas nossas vidas. Mas para isso a gente precisa, então, para que o impossível de Deus aconteça em nossas vidas, a gente precisa ter algumas atitudes, e eu quero compartilhar de 3 aqui nesta noite, rapidamente contigo nesta noite. Eu queria que você meditasse sobre cada uma delas. Para que o impossível possa acontecer na sua vida, a primeira coisa que eu quero compartilhar contigo: consulte ao Senhor quanto àquilo que você deve fazer. Consulte ao Senhor quanto àquilo que você deve fazer. A gente fez um estudo bíblico recentemente na carta de Tiago, e Tiago, se não me engano, lá no capítulo 4, ele fala que antes de fazermos qualquer coisa, antes de nós programarmos aquilo que vamos fazer amanhã ou depois, precisamos perguntar a Deus se é da vontade dele ou não. Se Deus, precisamos dizer, se Deus permitir, a expressão que Tiago usa. E agora a gente aprende com a atitude, não a primeira, mas a segunda atitude desses 3 reis, e também com a atitude do profeta Eliseu, antes de se direcionar àqueles homens e dar uma resposta a eles, que estavam, imagino que estivessem ansiosos naquela ocasião, precisamos consultar a voz de Deus. E veja que Eliseu, inclusive, ele vai haver um esforço da parte dele para que isso aconteça. Eliseu vai pedir ao instrumentista, vai parar ali e ficar em silêncio, ouvindo uma música, certamente em espírito de oração, ouvindo, atento àquilo que Deus iria falar ao seu coração, para depois ele compartilhar com aqueles 3 reis. Às vezes, nós fazemos coisas que nós julgamos serem pequenas. Né? E porque nós julgamos que elas são coisas pequenas, então nós acabamos não atentando para a responsabilidade que temos, que independentemente das circunstâncias, de consultar a Deus, saber aquilo que é da sua vontade, quanto àquilo que nós estamos prestes a fazer ou não. Por onde ir? Aqueles homens, eles não tinham inicialmente estratégia nenhuma. Vamos por onde? Vamos por Edom. Não tinha estratégia nenhuma naquele momento. Às vezes nós fazemos algumas coisas que sem nenhuma estratégia também. E pior, sem nenhuma estratégia dada por Deus. Porque existem estratégias e estratégias dadas por Deus. Nós não temos. E aí nós fazemos escolhas aleatórias. Fazemos escolhas baseadas numa experiência passada, que deu certo por ali, mas será que hoje vai dar certo esse mesmo caminho? Então a gente tem que parar e perguntar a Deus: Senhor, por onde eu devo ir? Quem sabe antes de perguntar por onde eu devo ir, Senhor, eu devo ir? Eu devo fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Temos que saber buscar saber qual é a orientação de Deus, consultar o Senhor naquilo que nós devemos ou não fazer. Deus,
qual a melhor estratégia para isso que eu estou pensando em fazer? O Senhor certamente tem resposta para todas as coisas. Eu devo, aí nesses tempos de pandemia, uma pergunta que a maioria de nós deve estar se fazendo e deveríamos estar fazendo a Deus: devemos sair às ruas? Aquilo que eu pretendo fazer na rua, hoje ou amanhã, não importa, é realmente necessário? Ou eu posso deixar para depois? Precisamos questionar isso, fazer esses questionamentos a Deus. Me parece às vezes que, porque às vezes nós não queremos ser importunados por alguém com tantas perguntas, parece que nós imaginamos que Deus age da mesma maneira, que Deus tem o mesmo sentimento, que se nós fizermos consultas ao Senhor, Ele vai ficar chateado, e é muito pelo contrário. O que Deus mais quer é que eu e você o consultemos antes de qualquer coisa. Para pensar nisso. Quantas vezes nós tomamos algumas decisões erradas por falta de uma consulta ao Senhor, por deixarmos de fazer uma consulta a Deus. E aí, quando a gente deixa de consultar a Deus, a gente acaba passando uma imagem de que nós estamos confiando no nosso próprio caminho, nossa própria estratégia, na nossa própria direção. Nunca ninguém se arrependeu radicalmente. Nunca ninguém se arrependeu por confiar radicalmente. Seja certa. Tudo isso vai passar. Antes de seguirmos a OMS, antes de seguirmos as orientações dos governantes, antes de seguirmos as orientações das pessoas mais experientes, consultar nosso Deus. O que Deus está me orientando para isso? Eu queria que você pensasse nisso. Deus está te orientando para esse momento. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar contigo nesta noite, nesta ocasião: o impossível pode acontecer, mas além de consultar ao Senhor quanto ao que devemos fazer, devemos também obedecer às orientações de Deus. Além de consultar, devemos obedecer às orientações de Deus. Uma grande parcela da sociedade não consulta a Deus em suas atividades, né? E aí muitos erram justamente por deixarem de consultar ao Senhor. Mas dentre aquele número de pessoas que consultam a Deus, há aqueles também que consultam ao Senhor, tomam conhecimento da vontade de Deus, mas na hora de colocar em prática, o que prevalece é a sua própria vontade. Isso acontece muito quando a gente percebe, ao ler a palavra de Deus, que a vontade dele é que eu tenha um estilo de vida que eu não quero ter. Isso acontece muito conforme nós falamos nesse último domingo, quando nós percebemos que o cristianismo não é só mais uma religião, é um novo padrão de vida. E quando eu penso no cristianismo como uma religião, como tantas outras, eu pego uma Bíblia, tem 3, eu pego uma Bíblia dessa, boto debaixo do braço, vou ao culto, semanalmente, dominicalmente, 2 vezes, 3 vezes por semana. Vou lá, cumpro com as minhas obrigações ritualísticas, minhas obrigações religiosas, e depois volto para casa dizendo: Deus, eu cumpri com a minha parte, agora cumpra com a sua. Me abençoa, me dá um pão de cada dia, me dá paz no meu lar,
resolve aquele problema que eu tenho. E aí quando a gente vem para a palavra de Deus, a gente percebe que o Senhor exige de nós uma obediência a qual nós não estamos acostumados, uma obediência. Nós vivemos numa sociedade em que não é costume dela obedecer, mas que às vezes ela obedece porque alguém, o empregado obedece ao patrão porque 30 dias depois ele vai receber seu salário. Os filhos muitas vezes obedecem aos pais porque vai ter um teto para se abrigar, vai ter alimento, vai ter roupa para se vestir e outras coisas mais que lhes são necessárias. Mas a obediência que Deus requer de mim e você é uma obediência cuja atitude independe das circunstâncias, independe daquilo que está acontecendo à nossa volta. Pode estar tudo bem na sua vida, glória a Deus por isso, mas pode estar tudo mal, como aconteceu com Jó, e glória a Deus por isso. Por isso que Jó vai dizer, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então, independentemente da circunstância, eu tenho que estar disposto, já que eu consultei a Deus, busquei qual é a sua vontade, agora eu tenho que obedecer a sua vontade. E olha, meu irmão, minha amiga, meu amigo, a vontade de Deus, ela está expressa aqui na sua palavra. Existem cerca de 613 mandamentos, se não me falha a memória, aqui na palavra de Deus, que não são impossíveis de serem praticados. Por isso é que eu disse que o impossível pode acontecer na sua vida, porque o impossível ele vem de Deus. E para a gente potencializar esse impossível, o acontecimento desse impossível nas nossas vidas, eu e você precisamos fazer aquilo que nos é possível. Consultar a Deus antes de qualquer atitude é possível. Eu e você podemos fazer isso. E agora, obedecer à orientação de Deus, seja ela qual for. Obedecer à orientação de Deus é possível para mim, é possível para você. O problema é que às vezes nós não queremos fazer aquilo que Deus quer. Nós queremos fazer aquilo da nossa vontade, aquilo que nós queremos. A obediência é o terreno fértil do qual os milagres brotam. A obediência é o terreno fértil onde os milagres brotam. Obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Obedeça a esse Deus que diz que nós temos que honrar os nossos pais, honrar a memória deles. Quanto mais a Ele, ao Pai Celestial. Obedeça a Deus. Por último, eu quero destacar aqui para você nesta noite. Falei que o impossível pode acontecer, mas que para isso temos que consultar a Deus. Para isso temos que obedecer às orientações de Deus. Mas precisamos também prepare o seu coração para contemplar a manifestação de Deus. Prepare o seu coração para contemplar a manifestação. Você não quer que algo impossível aconteça na sua vida? E aí eu disse que você tem que consultar a Deus. Eu não disse que você tem que obedecer a Deus. Agora, por último, você tem que estar com o seu coração preparado para receber essa manifestação de Deus na sua vida. Para receber o impossível. E às vezes Deus realiza algo sobrenatural na vida de alguém e essa pessoa não crê. É como a igreja primitiva que, diante da prisão de Pedro e outros,
estava orando para que Deus os libertasse, Deus os libertou, e quando Pedro chegou ali, eles pensaram que é um fantasma, né? Mas não, vocês não estavam orando pela minha libertação? Sou eu! Então, às vezes, nós não cremos. Né? Nós não cremos no acontecimento do impossível de Deus. Então, eu quero convidar você, desde já, a preparar o seu coração para receber a manifestação do Senhor, para receber o impossível de Deus. Tá? Uma das coisas que a gente vê no texto é aqueles 3 reis que outrora estavam correndo, com as suas vidas correndo perigo, e consequentemente os seus exércitos e suas respectivas nações, eles venceram a batalha. Tá? Eles venceram aquela batalha. A partir do verso 24, diz que eles chegaram ao arraial, os moabitas chegaram ao arraial de Israel, e aí os israelitas se levantaram, feriram os moabitas que fugiram, feriram nas suas terras, ali os moabitas, arrasaram as cidades, destruíram as suas plantações, os seus campos, eles entulharam pedras lá nos campos deles, taparam as fontes de águas. O rei dos moabitas viu que estava perdendo a batalha e aí matou o seu filho, que seria o seu sucessor. Olha quanta coisa aconteceu por intermédio do impossível, da ação de Deus, da manifestação de Deus em favor do rei de Israel, de Judá e de Edom. Deus que nós servimos, certamente, Ele está muito interessado. Você, diante dessa batalha toda que estamos enfrentando, seja a questão da pandemia, seja a questão da sensação de insegurança, a questão do problema econômico do país, o problema moral, o problema político e tantos outros vírus que nós estamos enfrentando já há algum tempo, diante de tudo isso, o Deus que nós servimos, seja certo, Ele está interessado na sua vitória. Ele está interessado na nossa vitória. O pastor Hernandes Dias Lopes, num comentário dele sobre a carta de Romanos, ele fala o seguinte: nós não temos apenas expectativa de vitória, nós temos garantia da vitória. Ele faz esse comentário lá no seu estudo de Romanos 9, 37. Nós temos a vitória, nós não estamos vivendo pela expectativa, nós temos essa convicção. Eu e você, se você não tem ainda, meu amigo, minha amiga, você que ainda não é um cristão ainda, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, não sei se você esteve atento, se você participou dos outros cultos, se você visualizou os outros vídeos anteriores, mas eu não gosto de deixar de falar para você, de dar a você a oportunidade de voltar-se para o Senhor, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque só Ele tem vitória para mim e para você. E a vitória está reservada nos céus, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que nos dá a vitória, nos dá o socorro, e nos dá a vitória também. E existe esse Deus que cuida de você, que cuida de nós. Ele quer cuidar de você. Mas antes disso, prepare o seu coração para a manifestação na vida, naquilo que você está precisando, naquilo que você está almejando, no seu ambiente familiar, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida sentimental, nos seus relacionamentos, com clientes, sua circunvizinhança, os seus relacionamentos lá na sua igreja. Quem sabe você hoje é membro de uma igreja, você está frequentando uma igreja e você não tem um bom relacionamento lá com os membros da sua igreja, que não permita em nome de Jesus que coisas aconteçam
preço muito caro. Consulte a Deus, busque qual é a vontade do Senhor. Na verdade, acredito que você sabe qual é. Mesmo que você ache que ela não merece a sua amizade, talvez até realmente não mereça, faça você a sua parte diante. Não seja indiferente para com essa pessoa. Não haja assim. Faça aquilo que você sabe, baseado na palavra. Jesus faria se ele tivesse. Só assim, escutando a Deus, obedecendo a Deus, com o seu coração preparado para receber a manifestação de Deus na sua vida, você vai ter a vitória. Eu quero orar, digo nesta noite, orando. Quero orar por você que deixou o seu coração, está pedindo família, está pedindo pela vida de alguém, estejamos orando, intercedendo pela vida de alguém. Você que está enfermo, você que está sofrendo porque seu filho, sua filha está te dando dores de cabeça. Você, minha irmã, que está nos assistindo agora, mas não sabe onde o seu marido se encontra nesse momento. Quero orar pela sua vida. Você que está feliz porque seu marido, seus filhos, embora não sejam crentes, estão aí. Aceitaram o convite que você fez. Estão aqui nos assistindo. Vamos orar por ele. Orar por eles. Orar por ela. Para que Deus toque no coração. Fale de maneira poderosa, porque é só Deus que tem esse poder. Transformar. Você pode, então, abaixe sua cabeça. Conversar com Deus. Eterno Deus, em Teu nome, estivemos aqui ao longo desse tempo compartilhando uma pequena porção da Tua palavra. E a despeito das nossas limitações, queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus, Teu nome seja glorificado, Teu nome seja exaltado em cada lar onde a Tua palavra está chegando nesse momento. Muito obrigado pela vida daqueles que aniversariaram no correr da semana. Muito obrigado, Pai, pela vida daqueles que estiveram enfermos, como a Tayane, agora está melhor, já está até trabalhando. Muito obrigado, Pai, pela grande bênção que o irmão Marcelo recebeu, o novo emprego, a aquisição, ó Pai, do aparelho para a irmã respiratório para a irmã Luana. Muito obrigado, Pai. Nós temos que a Tua mão do Senhor agiu em favor dessa família. Nós te louvamos por isso. Queremos te agradecer, ó Pai, desde já pelo novo veículo, ó Pai, que o pastor Rodrigo Queiroz adquiriu. Queremos desde já consagrá-lo no Teu altar. Esse veículo é Teu, ó Pai, ele te pertence e ele vai ser para a glória do Teu santo e bendito. Que a Tua mão esteja ali sobre a mão do Teu servo ali ao volante, guiando esse carro por onde o Senhor quer que ele venha passar. Desde já, Pai, nós o colocamos diante do Senhor, quando ele, próximo domingo, ele estará trazendo o Teu recado aos nossos corações no culto da noite. Assim também como a vida do nosso seminarista, irmão Diego Branco, que estará compartilhando a Tua palavra no próximo domingo também, só que no culto da manhã. A vida dos Teus filhos, né? Só Débora, pessoa irmã Jacira, irmão Michel, que aniversariaram no último sábado. Toma cada um das tuas mãos, os pedidos que fizemos anteriormente. Aqueles pedidos, ó Pai, que os Teus filhos estão fazendo, acabaram de fazer, ó Pai. Que cada necessidade, cada problema seja solucionado, não por nosso mérito, para a glória do Teu santo e bendito. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Próximo domingo, às 10 horas da manhã, o seminarista Diego Branco estará compartilhando o estudo número 3 da nossa revista. Bom,
fala sobre a vida de Paulo, a vida do ministério de Paulo. Nós aguardamos você nessa oportunidade. Próximo domingo também, à noite, 19 horas e 30 minutos. O Rodrigo Queiroz estará também compartilhando pequena porção da palavra de Deus. E seus amigos, seus vizinhos, compartilhe os nossos vídeos para abençoar outras pessoas. Se você ainda não fez, se inscreva em nosso canal para nos ajudar, tá bom? No mais, beijo no seu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus.